Teoria da Constituição, classificação das constituições. Em princípio, é bom já classificar inicialmente a Constituição brasileira de 1988. Ela é escrita, ela é codificada, ela é democrática, ela é rígida, ela é formal, é prolixa e é eclética. Agora vamos a cada característica. Com relação à sua origem, uma Constituição pode ser promulgada, outorgada, cesarista ou bonapartista, pactuada ou dualista. Ela é promulgada quando é elaborada e aprovada por representantes eleitos pelo povo. Isso em um processo democrático e participativo. Então, depois, ela é oficialmente publicada. Já a Constituição outorgada, ela não tem participação popular efetiva porque ela não resulta de um processo democrático amplo. Ela é imposta por uma autoridade governante que pode ser um monarca ou um ditador, chefe de Estado. A Constituição cesarista ou bonapartista é elaborada de forma unilateral, ou seja, apenas pelo governante. Mas ela é submetida à aprovação popular através de um plebiscito ou de um referendo. Então, essa Constituição não é plenamente democrática, porque o povo não participa do processo de elaboração, ele apenas ratifica um texto que já está pronto. As constituições pactuadas são resultado de negociações entre grupos com interesses diferentes. Por exemplo, a monarquia e o parlamento, militares e civis, e por aí vai. Então, ela surge de um acordo entre diferentes forças políticas ou sociais e geralmente em contexto de transição ou de necessidade de conciliação. Classificação quanto à possibilidade de alteração. Ela pode ser rígida, onde o processo de alteração é mais difícil e solene do que os das leis comuns, onde há garantia de estabilidade e proteção às normas fundamentais. Então, esse processo é mais complexo e exige quóruns qualificados, exige votações em múltiplos turnos. Há uma supremacia normativa na qual essa Constituição ocupa o topo, né? E outro aspecto que caracteriza essa Constituição rígida é a proteção dos direitos fundamentais, onde evita-se mudanças casuísticas que possam fragilizar as garantias essenciais e ela também apresenta cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas é exemplo da Constituição brasileira de 88. Veja, as constituições rígidas reforçam a segurança jurídica porque elas não podem ser alteradas por maioria ocasional, né? Elas são fundamentais para o controle de constitucionalidade, já que estabelecem parâmetros superiores às leis comuns, e elas podem ser classificadas como mínima, máxima e média rigidez, né? Dependendo do nível de dificuldade para alterar. Quando a rigidez é mínima, a Constituição pode ser alterada quase que da mesma forma que uma Constituição comum, porque ela exige apenas um procedimento solene, né, mas sem grandes obstáculos, e são constituições mais flexíveis e menos estáveis. A exemplo das constituições liberais do século XIX, que eram flexíveis com pouca estabilidade. Quando a rigidez é média, o processo de alteração é mais complexo, mas ainda admite algumas mudanças, né? Ele pode incluir quóruns qualificados, ou seja, a maioria de 3/5 ou 2/5. Pode incluir votações em 2 turnos ou participação de diferentes casas legislativas. Por exemplo, a Constituição Federal de 88, no caso, a Constituição Brasileira de 88, que exige a aprovação de 2 turnos em cada casa do Congresso, com 3/5 dos votos. Vou repetir porque essa informação é importante e cai na prova. Exige aprovação em 2 turnos em cada casa do Congresso, com 3/5 dos votos.
E a consequência é que esse tipo de Constituição garante estabilidade, mas mantém a possibilidade de adaptação. Há aqui um equilíbrio entre ambos, o que não acontece quando se trata de uma rigidez máxima, onde é extremamente difícil alterar. Aqui pode haver cláusulas pétreas, pode exigir referendos populares ou até proibir emendas em certos pontos. Por exemplo, as constituições que só permitem revisão por meio de uma nova Assembleia Constituinte ou que blindam completamente certos princípios, né? A consequência é uma segurança máxima, né, da estabilidade, mas isso pode dificultar a evolução jurídica e política. Então, a estabilidade máxima, mas há um risco de engessamento. E agora vamos para as constituições semi-rígidas. Elas combinam elementos de rigidez e de flexibilidade no seu processo de alteração. Então, algumas partes desse tipo de Constituição exigem um procedimento mais complexo para ser modificada, enquanto que outras podem ser alteradas com a mesma facilidade de uma lei ordinária. Porque aqui a finalidade é garantir estabilidades nos pontos essenciais, mas permitir adaptações em aspectos secundários. E um exemplo desse tipo de Constituição é a Constituição do Brasil de 1824. Da Constituição imutável. Ela não admite qualquer tipo de reforma após ser promulgada, nem por emendas, nem leis ou processos legislativos. Constituição flexível. O processo de alteração da Constituição flexível é igual à da lei comum ou ordinária, né? Por exemplo, a Constituição inglesa, que não é escrita, ela tem uma alta adaptabilidade e pouca estabilidade. Então, aqui não há grande distinção entre normas constitucionais e as leis ordinárias. Agora, a Constituição silenciosa. Essa Constituição não prevê nenhum mecanismo de reforma, né? Não se pode fazer nenhum tipo de alteração no seu texto. Então, ela permanece como foi promulgada, a não ser que ela seja substituída por uma nova Constituição. Então, qualquer mudança na Constituição silenciosa só acontecerá na hipótese de ela ser substituída por outra Constituição. Agora vamos à classificação quanto ao conteúdo. Aqui a gente analisa o que está dentro do texto constitucional, ou seja, quais matérias e quais normas ela abrange. Nesse caso, ela se divide em dois tipos, podendo ser uma Constituição material ou uma Constituição formal. Quando for uma Constituição material, ela tem normas verdadeiramente constitucionais, né? Então, essas normas irão tratar da organização do Estado, irão tratar da estrutura dos poderes e dos direitos fundamentais. Por exemplo, uma Constituição que se limita a organizar o poder político e garantir os direitos básicos sem incluir as regras administrativas ou regras econômicas detalhadas. Já a Constituição formal, ela inclui, além das normas constitucionais em sentido material, outras normas que não têm essa natureza essencialmente constitucional. E aqui a gente tem como exemplo a própria Constituição Brasileira de 88, que é uma Constituição que trata de assuntos secundários, além de organizar o Estado e de garantir os direitos, né? Ela traz regras sobre tributos, previdência, educação, cultura, meio ambiente e por aí vai. É uma Constituição que traz tudo, como diria o ministro Barroso em uma de suas aulas, a Constituição Brasileira de 88 traz tudo, menos o seu amor de volta. Agora vamos à classificação quanto à forma, que pode ser escrita ou não escrita,
também conhecida como costumeira, que nesse caso é formada por costumes, por jurisprudência, por documentos esparsos, e um exemplo é a Constituição do Reino Unido. Já a Constituição escrita é codificada, né? Ela tem um documento solene e ela é elaborada pelo Poder Constituinte. Exemplo clássico, Constituição Brasileira de 88. Já a classificação quanto ao modo de elaboração traz dois tipos, a Constituição histórica e a Constituição dogmática. A histórica, ela surge gradualmente ao longo de um tempo pela consolidação de práticas, por costumes e documentos. Não há um momento único de criação. Então, a gente já subentende que a Constituição histórica, ela é também não escrita, ou costumeira, né? Podemos assim chamar também. Já a Constituição dogmática, ela resulta de um ato deliberado, geralmente pela Assembleia Constituinte, né? Onde são reunidos os princípios e as normas em um único texto e ela é típica dos estados modernos. Agora vamos à classificação quanto à extensão, que pode ser analítica ou dirigente, ou pode ser sintética ou negativa. A Constituição analítica ou dirigente, ela trata de muitos assuntos, né, indo até mesmo além da organização do Estado e dos direitos fundamentais. Então, ela inclui normas detalhadas sobre economia, sobre cultura, sobre meio ambiente, ordem social, políticas públicas e etc. Aqui a gente já identifica a Constituição de 88, que é extensa e minuciosa. A Constituição sintética ou negativa, ela é mais enxuta, né? Ela deixa os detalhes para as leis infraconstitucionais. E esse modelo, ele se limita a estabelecer apenas os princípios fundamentais da organização do Estado e da sociedade. E aqui você tem como exemplo a Constituição dos Estados Unidos de 1787, que é breve e concentra-se nos fundamentos. Vamos à classificação quanto ao conteúdo ideológico, que pode ser liberal, ou negativo, ou social, ou dirigente. Aqui diz respeito ao conteúdo predominante. Quando se tratar de uma Constituição liberal, ela tem foco nos direitos individuais e na limitação do poder do Estado, né? Então, ela valoriza a liberdade, a propriedade privada e a autonomia da iniciativa privada. Um exemplo dessa Constituição são as constituições do século XIX, que foram inspiradas no liberalismo clássico. Já a Constituição social, ela dá ênfase aos direitos sociais e coletivos, né? Como direito à saúde, à educação, ao trabalho, à previdência. Essa Constituição, ela reconhece que o Estado deve atuar para reduzir as desigualdades e para garantir condições mínimas de vida digna, né? A gente tem aqui como exemplo as constituições do século XX, que foram influenciadas pelo Estado social e de direito. Agora veja a classificação quanto à pluralidade de ideologias, que pode ser ortodoxa ou eclética. Quando for ortodoxa, ela baseia-se em uma única ideologia ou doutrina política. Então, essa Constituição ortodoxa é marcada pela rigidez de princípios, né? Ela reflete uma visão homogênea do Estado e da sociedade. E aqui o exemplo são as constituições que foram inspiradas em regimes socialistas, né? Ou liberais clássicos, que surgem, eles seguem fielmente uma única linha de pensamento. Já a Constituição eclética, ela reúne diferentes ideologias. Ela busca
conciliar valores diversos, é mais flexível, permite a convivência de princípios liberais, sociais, democráticos e outros. E aí a gente tem como exemplo a Constituição de 88, que combina os direitos individuais, né, liberais, com os direitos sociais e coletivos, ou seja, os sociais democráticos. Agora vamos à classificação quanto à correspondência com a realidade. E o objetivo aqui é analisar se o texto constitucional reflete ou não a prática social de um país. E essa Constituição, que é classificada quanto à correspondência com a realidade, ela pode ser normativa, ela pode ser nominal ou nominativa, e ela pode ser semântica. Então, a Constituição normativa, o seu texto, ele é efetivamente aplicado e é respeitado. E aqui há uma correspondência entre o que está escrito e o que acontece na prática. E o exemplo desse tipo de Constituição são aquelas de países em que há a estabilidade institucional e há o respeito às normas. A Constituição nominativa, ela tem um texto constitucional que existe formalmente, mas não é plenamente cumprido. Há aqui uma distância entre a norma e a realidade, embora haja algum grau de eficácia, e o exemplo fica para a Constituição Brasileira de 88, né? Uma Constituição que prevê direitos amplos, mas que não são totalmente garantidos na prática. A Constituição semântica, ela tem um texto constitucional que é usado apenas como instrumento de legitimação do poder. Não há aqui nenhuma intenção de aplicar o que está contido nesse texto de fato. Ela serve apenas para dar uma aparência de legalidade aos regimes autoritários, né? Ou para práticas políticas que não respeitam os direitos previstos. Um exemplo aqui são as constituições de regimes ditatoriais que mantêm um texto formal, mas sem qualquer correspondência com a realidade. Então, resumindo, a Constituição normativa corresponde totalmente com a realidade, a Constituição nominativa corresponde parcialmente e a Constituição semântica não corresponde, é apenas um instrumento político. Vamos à classificação quanto à finalidade, né? Na classificação quanto à finalidade, há a análise do objeto principal que ela busca cumprir. Então, nesse aspecto, temos duas categorias principais, que é a Constituição garantista e a Constituição dirigente. A Constituição garantista tem a finalidade de proteger os direitos e as liberdades dos cidadãos. Por isso, ela limita o poder do Estado e assegura as garantias individuais. O exemplo são as constituições liberais clássicas, como a dos Estados Unidos, de 1787, né, que procurou priorizar a defesa da liberdade e da propriedade. Já a Constituição dirigente tem a finalidade de orientar e dirigir a atuação do Estado para que se possa alcançar determinados objetivos sociais, econômicos, políticos. Essa Constituição, ela estabelece metas e programas funcionando como um planejamento de sociedade, né? E o exemplo vai ser a Constituição de 88, que, além de garantir direitos, também define políticas públicas e objetivos sociais, como saúde, educação, meio ambiente. Resumindo, a Constituição garantista protege direitos e limita o poder estatal. A Constituição dirigente, além de proteger direitos, ela estabelece metas e orienta a ação do Estado. Há também a Constituição de balanço, que busca o equilíbrio, ajustando direitos e deveres conforme a realidade social. Essa Constituição, ela não se limita apenas a garantir direitos, como a garantista, por exemplo.
nem a apenas traçar metas de transformação social como a dirigente. Ela tem o objetivo de conciliar e de equilibrar os direitos já conquistados, né, com novas demandas sociais funcionando como um meio termo. Então, é uma Constituição que busca avaliar e ajustar o funcionamento do Estado e da sociedade, mas sem propor grandes rupturas. Um exemplo são as constituições que surgem em períodos de transição política, que procuram estabilizar o sistema sem impor mudanças radicais. Agora vamos à classificação quanto ao sistema, né? Que pode ser feito em dois modelos principais, o principiológico e o preceitual. No sistema principiológico, a Constituição é estruturada em princípios gerais e valores fundamentais. Não detalha minuciosamente cada situação, mas estabelece diretrizes amplas que orientam a interpretação e aplicação das normas. Ela dá uma margem maior ao legislador e ao intérprete para concretizar os princípios, né? Por exemplo, são as constituições que se concentram em enunciar direitos e valores, né? Que deixam a regulamentação para as leis infraconstitucionais. Já no sistema preceitual, a Constituição tem normas detalhadas, né? Específicas, que regulam diariamente muitas situações. É menos espaço para interpretação, porque ela já traz regras prontas e minuciosas, e um exemplo clássico é a Constituição do Brasil de 88, né? Que é uma Constituição extensa e que, além de princípios, ela também traz muitos preceitos detalhados. Ela traz as regras sobre a previdência, sobre a educação, sobre o meio ambiente, e resumindo, a Constituição principiológica é mais abstrata, né, baseada em princípios, enquanto que a Constituição preceitual ela é mais concreta, é baseada em regras detalhadas. Indo à classificação da unidade documental da Constituição, ela pode ser classificada em duas formas principais, orgânica e inorgânica. Orgânica, também conhecida como unilateral ou codificada, é resumida em um só texto, né, sistematizado. Ela é organizada, ela é codificada, ela é escrita de uma forma completa em um só documento. E você tem aqui como exemplo a Constituição do Brasil de 88. Já a Constituição inorgânica ou pluritextual legal, ela não está em um único documento. Ela está em vários textos, leis, que formam juntas um corpo constitucional. Ela é fragmentada, ela é dispersa, ela não tem uma codificação única. E o exemplo é a Constituição do Reino Unido, que é composta por leis, por costumes, por jurisprudências. Então, resumindo, Constituição orgânica é um único texto codificado. Constituição inorgânica tem vários textos e fontes complementares. Agora vamos à origem de decretação. Nesse caso, são duas possibilidades também: a homoconstituição e a heteroconstituição. A homoconstituição ela é elaborada pelo próprio povo ou pelos seus representantes diretos, que nesse caso seria a Assembleia Constituinte, já que ela representa a soberania popular, né? Ela nasce da vontade coletiva. E aqui a gente tem como exemplo a Constituição Brasileira de 88. Agora vamos para a heteroconstituição. Essa é imposta por um poder externo superior e sem participação efetiva. Ela pode ser fruto da imposição de outro Estado, de um governo ditatório ou de uma força externa. E a gente tem como exemplo as constituições outorgadas em regimes ditatoriais ou aquelas impostas após ocupações militares. Então, resumindo, homoconstituição nasce da vontade popular. Heteroconstituição imposta de fora, sem participação democrática.
Agora vamos à classificação quanto às funções. Quanto à função, a Constituição pode ser provisória, ou pré-constituição, ou definitiva. Na provisória ou pré-constituição, ela funciona como um instrumento de transição política, né? Então, geralmente, ela surge após revoluções, após golpes de estados ou após queda de regimes autoritários. E aí, nesse caso, a ordem jurídica anterior foi destruída, mas o novo regime ainda não se consolidou. As funções principais da Constituição provisória são garantir a governabilidade de curto prazo, convocar o poder constituinte, gerar a ruptura com o passado, aí no caso eliminando juridicamente os resquícios que as instituições do regime anterior deixou, né? O regime anterior que foi derrubado. A última função, e também o último tópico do assunto de classificação das constituições, que é a função definitiva, diz respeito à Constituição definitiva, né? Então, aqui você tem o projeto final do Constituinte que nasceu do trabalho da Assembleia Constituinte. Ela foi criada com a pretensão de durar por tempo indeterminado e as principais funções dessa Constituição são organizar o Estado permanente, definir de forma a separação de poderes, que no caso é o executivo, legislativo e judiciário, e também a forma de governo. Outra função é proteger os direitos fundamentais, né, servindo como base para o ordenamento. Ela ocupa o topo da pirâmide jurídica no país que a adota, e isso significa que nenhuma lei comum pode contrariar as suas diretrizes.